Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um Leste Empreendedor. Gente, todas as nossas redes sociais, nós estamos lá, tá? Fiquem tranquilos no episódio de hoje, porque não tem bebida. Não entenderam a referência? Tá bom, vocês vão lá e vão procurar o podcast lá no Leste Empreendedor Natália. Vocês vão ver, vocês vão conseguir entender, tá? Aí aproveita, vai lá, curte, compartilhe, comente, todas as nossas redes sociais. Inclusive também no Spotify, na Amazon Music, dá para você ouvir pela Alexa. Então, gente, não esqueçam. Hoje nós temos uma participação especial do Rise. Vocês vão saber sobre o Rise, como que funciona o Rise. Inclusive, nós temos aqui uma pessoa que vai falar do Rise. Além de vocês dois, que é o Lucas que tá ali filmando, ele não tem como mais escapar, gente. Ele vai ter que sentar aqui. Já foi mencionado, a audiência já tá ali, ó. Já tem quantas pessoas aí, diretor? 2.632. Aê! Então vem, Lucas, parou, vamos aqui, vamos sentar, porque nós vamos entender bem hoje sobre o Rise, né, gente? Meninas, vocês já vieram aqui no podcast, mas eu gostaria que vocês se apresentassem de novo. O Lucas também tem que se apresentar, senta aqui e falar um pouco, e aí eu vou perguntando para vocês um pouquinho sobre vocês, um pouquinho sobre o movimento, e aí a gente começa a falar do Rise, né, Lucas? Sim. Seja bem-vindo, Lucas. Seja bem-vindo. Muito bem-vindo, gente. Ele é tímido assim, mas ele fala super bem. Sim. Vamos lá, gente. Natália, pode começar. Me apresentar? Uhum. Então, sou sócia junto com o Lucas na In The House, né? Que junto com a Tessa. Hoje, infelizmente, ela teve um imprevisto, né? Aquela vida de empreendedor, que a gente às vezes tem aquele imprevisto no meio do dia. Então, o Lucas veio aqui também representando. O Lucas está por trás dos bastidores do Rise, mais do que todas as pessoas. Muitas das pessoas sabem aí. Então, representando a In The House. Sou sócia proprietária também da Pousada City Poesia, que vai ser onde vai ser o Rise nesse próximo evento agora do dia 7/6 a 8/6, isso aí. E nós fizemos uma collab com a Inspire, que a Mari já tinha esse movimento muito com as mulheres, né? O movimento das mulheres inspiradoras, e aí a gente conseguiu ali, deu um match de uma parceria já muito boa de uma collab. Mário já era cliente da In The House, então a gente já se conhecia, e com isso o projeto foi nascendo, a gente foi tendo novas ideias, o movimento foi sendo criado, e aí com isso vem o movimento cada vez mais forte. Nós já tivemos aí a versão, né, do Rise com as pessoas, com palestrantes, a versão no Copacabana Palace, que foi muito voltada para o Rise Experience, que foi para ver do início ao fim, para que aquela mulher, ela se sinta no local que ela normalmente, ela de repente não está acostumada a estar, e que ela veja que ela pode usufruir daquilo ali também para o negócio dela, além de que o nível de merecimento também, né? E de ter mulheres juntos com outras mulheres, uma levando sempre as outras. E assim, foi incrível esse movimento também, foi super seleto. E agora a gente está super animada aí pro dia 7/6, lá na Pousada City Poesia. Então a gente vai ter o quê? Um tempo maior com essas mulheres, uma qualidade de estar muito perto ali uma da outra, com um grupo bem seleto. E a gente tá com a expectativa lá em cima, já programando todos os detalhes, tudo incluso, só pegar a malinha e ir. Muito bom. Mariana? Eu me chamo Mariana Moraes, eu tenho uma escola de autoliderança, que é a Inspire, e junto com a In The House, com a Natália, com o Lucas e com a Tessa, nós criamos o Rise, que é um movimento para elevar mulheres. Eu já vinha há um tempo fazendo um movimento de inspirar mulheres mesmo nos negócios, porque desde lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu fui sendo chamada para um propósito de ajudar mulheres a terem resultados, porque muito da insatisfação profissional vem da falta de resultado. As mulheres muitas vezes estão insatisfeitas profissionalmente, pensando em mudar de área, pensando em largar o que fazem, que amavam tanto, e isso se deve à falta de resultado. Então, o foco do meu trabalho é aumento de resultado mesmo nos negócios, resultado em reconhecimento financeiro. E aí a gente uniu, né, o trabalho da Inspire, que é esse foco em resultado para mulheres empresárias, e
da In The House, que trabalha muito posicionamento, como que ela veste a marca dela para mostrar isso para o mundo. Porque para ter resultado, você tem que saber com muita clareza quem é você, quem é sua marca e como você expressa isso para o mundo. E aí no Rise a gente uniu, né, esses dois propósitos para elevar mulheres. Muito bom. E agora, Lucas, se apresente. Oi, gente, sou o Lucas Chagas. Como a Natália falou, né, eu acho que desde o comecinho do Rise, o Rise, como é um projeto da In The House com a Mariana, desde o começo a gente teve esse pensamento de fazer alguma coisa pelas mulheres, né? Então, ali no comecinho a gente já teve essa mente criativa de qual vai ser o nome, quais vai ser as cores, toda essa parte de identidade sou eu que faço, eu sou o diretor criativo, né? Tanto da In The House quanto do Rise. E o nome eu apresentei, né? Eu sou diretor criativo da In The House, sou designer e fotógrafo também. Então, as fotos que vocês veem lá nos eventos, normalmente sou eu que faço. A gente tem até uma equipe que contrata para fazer ali parte de evento. Mas aquelas fotos mais gostosas, de todo mundo sorrindo, se abraçando, aquela energia mais gostosa, normalmente é pela minha visão. Então, provavelmente, se você passou pelo Rise e me viu com uma câmera na mão, com certeza eu registrei esse momento lá. E é bem isso, né, o Rise, eu acho que é um movimento muito gostoso, é uma comunidade muito boa, eu acho que a gente tá fora desses padrões de evento de ego, né, o que a gente menos quer trazer pro Rise é essa troca de ego. Ali você tem a livre espontaneidade de ser você, de mostrar a sua empresa, de não ter julgamentos, de crescer junto com outras mulheres, eu acho isso muito legal. E como eu já trabalhava antes, né, como designer, e eu inclusive fiz alguns projetos da Mariana também, já carrego ela ali há um tempo atrás, e agora, né, teve ali o momento que ela passou pela In The House, e depois o momento que a gente criou juntos o Rise. Eu sempre gostei muito de posicionar as mulheres no lugar onde elas têm que estar, que é no topo. Então o Rise também é muito sobre isso, essa escalada, esse movimento para elevar as mulheres. E eu já tive várias outras clientes mulheres, inclusive mais até do que os homens, e eu gosto muito de trabalhar com esse público. Uma das coisas que a gente vai ter lá no Rise, pelo olhar de Lucas Chagas, são as fotos, que é uma das promessas. E ele sempre tem que estar lá presente, é sempre uma coisa que as pessoas amam, porque a gente sabe o quanto que é sensível, o quanto que é difícil essa embalagem realmente como se fosse a alma mesmo, né? Independente da pessoa como ela seja, sim, ele consegue ver a pessoa, ele tem esse olhar de ver a pessoa na melhor versão e elas conseguem enxergar disso. E isso se torna um diferencial gigante, tanto dentro da In The House como dentro do Rise. Ah, muito bom. Lucas, teve uma palestra que você participou, que sim, foi do Last Valley. Sim, que a gente foi falou. Ótima. Sim, que a gente. Eu criei o tema para você poder palestrar, que você trouxe falando do porquê trabalhar com mulheres fodas. Sim. E eu queria que você aproveitasse aqui, a gente está gravando, né? E a gente está falando sobre um evento de empreendedorismo feminino, network, e a sua visão que você trouxe agora, inclusive, de que grande parte do seu público é mulheres, isso, são mulheres, você trabalha com mulheres diretamente. Queria ver que você trouxesse mais uma vez a sua visão de como é trabalhar com mulheres e, principalmente, né, como é que é trabalhar com mulheres foda. Sim, então, eu acho que muito do que eu aprendi na minha trajetória profissional, né, veio de ensinamento de mulheres. E ali na sua palestra eu comentei sobre isso, né? Uhum. Que a partir do momento que eu e a Tessa, que hoje é minha sócia, a gente tinha parceria antes, que a gente trabalhava junto, eu era o designer e ela era a head, né, da parte de brand, a gente tinha essa parceria. Eu aprendi muito com ela porque eu peguei um momento onde a Tessa estava em gestação, né? Então eu fiz as fotos dela de gestação, depois a gente teve a nossa parceria. Então, para além do profissional, eu fui muito amigo dela em todo esse processo. E eu lembro muito que quando a Tessa teve a Esté e a gente saía para ir em restaurante juntos e tal, não era simplesmente você buscar um restaurante para você ir com sua amiga almoçar. Quando ela teve a Esté, eu aprendi muito sobre
os restaurantes que suportavam essas mulheres que tinham crianças pequenas, porque tinha que ter um trocador, tinha que ter todo esse auxílio, né? Coisas que nós, homens, às vezes a gente não... acaba não pegando isso em sociedade, né? Então, eu acho que lidando com mulheres, a gente aprende muito sobre isso. Então, dentro ali do processo de brand, de criação de marcas, e quando vinha projetos de mulheres para mulheres, era legal entender muito sobre esse universo. Então, eu aprendi muito sobre a organização com a Natália. Antes, ela pode concordar que eu não mexia nada de Asana. E hoje eu amo a Asana, já detesto ficar respondendo ali pelo WhatsApp. Então, aprendi muito sobre a organização com a Natália. Aprendi muito sobre esse movimento de gestação. Apesar da Tessa não falar sobre isso, ela passou por esse processo. Então, eu aprendi muito sobre isso. Então, já me sinto muito mais preparado para fazer um projeto feminino sobre gestação. Porque eu aprendi muito com elas. Então, eu aprendi muito também com minha mãe, né? Desde pequeno. Eu acho que eu tenho esse lado mais sensível, como a Mariana comentou, desse olhar mais sensível, porque eu sempre estou rodeado de mulheres. Então, lá na palestra, né, tudo que eu preparei para falar foi o segmento certinho de todas as mulheres que passaram pela minha vida. Teve a Joana também, que é uma mulher trans, então eu aprendi muito sobre esse espaço também da mulher trans, que é bem mais reduzido do que, né, mulher cis. Eu aprendi sobre corpos com a Camila, que é Milá, né, que é uma cantora, amiga minha, e ela é uma mulher gorda, então eu aprendi muito sobre diversidade com ela também. Então eu acho que eu tenho um repertório muito bom, lógico, a gente sempre tem o que melhorar, aprender cada vez mais, mas eu sou muito grato de estar no meio dessas mulheres e aprender cada vez mais com elas. Muito bom, cara. O Lucas tinha mencionado alguma coisa sobre o ego, né? Que trabalho para não ter o ego dentro ali do Rise. Eu queria que vocês explicassem primeiro sobre a ideia do Rise e explicasse essa ideia do ego, que se fala muito no empreendedorismo feminino, entre mulheres no geral, né? Queria que vocês aproveitassem e falassem um pouco. Sim. Quando a gente pensou no Rise, a gente queria algo exatamente diferente do que a gente via no mercado, né? Então, mulheres cansadas de evento, que era só lá para eu assisto e tem alguém lá no palco que domina o tema e ela é a líder do palco e ela é distante, né? Distante, ela não fala comigo, não pode tirar foto comigo. Então, as mulheres estavam cansadas disso, né? E a gente queria fazer um movimento que se iniciou, né, através de mim, na Inspire, através de Tessa e Natália na In The House, mas que é para as mulheres. Então, hoje, as mulheres que vão aos eventos, elas são risers. Ela é uma riser, eu sou uma riser, Natália é uma riser, e uma inspira a outra. Então, tem um momento que cada uma vai até o palco, né? A gente gosta de dar o palco para as mulheres. O Leste é muito assim, né? Esse é o DNA do Leste. Então, dá o palco para as mulheres, para que elas inspirem outras mulheres. Então, assim, o lema é que elas se inspirem para que elas inspirem outras. E com isso tudo, elas vão elevar umas outras, né? Não é ali um papel de que eu estou elevando mulheres. Não, cada uma ali se eleva. Então, a gente buscou, em todos os eventos que a gente fez, a gente buscou fazer dessa forma, com que as mulheres se sentissem parte, né? Todas ali têm um papel importante no Rise. E aí a gente tem uma comunidade que é um grupo que cada uma se ajuda ali, né? Todas falam, não é um grupo que só eu falo, que só a Natália fala, que só a Tessa fala. Todas falam. E ontem mesmo, a Nath colocou um evento dela lá no grupo, convidando as mulheres, por quê? É para cada uma elevar a outra. Se a Nath tem um evento que leva mulheres também, ela tá ali no grupo do Rise Club, falando sobre o evento. Então, é um movimento para que uma participe junto com a outra do negócio uma da outra, né? E fazer network real. Então, e até o formato dos eventos, a gente busca fazer formatos diferentes. Então, a gente tem um evento que é o Rise Experience, que é um evento de palestra. A gente tem eventos que a gente sai para jantar, que foi o do Copacabana Palace, que a Natália falou aqui. E aí é todo mundo na mesa, é todo mundo falando dos seus negócios e todas ali juntas, né? Então, e a gente vai ter esse agora, que é muito especial, que é o Rise Travel, que a gente vai fazer uma viagem juntas. Uma viagem de negócios, né? Que a gente, quando foi desenhar, a gente desenhou muito para que fosse uma viagem de negócios. Para poder a mulher se sentir importante naquele momento, que não é só o momento da viagem para negócio, é uma viagem também para que ela se reequilibre. Então, a mulher, a gente bota muito o equilíbrio e o profissional, eles sempre balizados, né?
Não pode ser só um ou só o outro, porque senão a gente nunca vai estar pleno. Desculpa Entendi. te atropelar. Pedro, complementando também essa parte do ego que você falou, eu acho que uma das políticas essenciais ali dentro do Rise é que não importa quanto tempo de carreira você tem, né? Se você tem muitos anos de carreira, se você tem milhões de seguidores ou não, a gente traz muito isso, que se você vai palestrar, para que você chegue cedo e seja a última a sair. Não tem essa coisa de, porque você é famosa, que você vai chegar na hora da sua palestra e você vai embora após a sua palestra. É todo mundo conversando, todo mundo fazendo network, então a gente traz muito isso pro Rise. É até interessante, porque nos eventos que todas já participaram, inclusive você também já participou, né, do Leste, foi depois quando buscaram saber quem é In The House, que é sobre o Rise, sobre você, Mariana e tudo. As pessoas viram, as meninas viram e falaram assim, caramba, nossa, elas estão aqui e tal. Tipo assim, olharam vocês como acessíveis, onde muitas achavam que pessoas que tivessem numa categoria empresarial ou num movimento igual de vocês do Rise, que não é um movimento, não é um movimento com um ticket mais baixo, né? É um ticket considerável, com um ticket ok. De tipo assim, estão participando aqui de um evento onde tem diversos palestrantes que são mais voltados a microempreendedoras, né? Nós, lá no Leste, na verdade, quando a gente seleciona entre microempreendedoras, empreendedoras que já são um pouco mais influentes, já estão mais estruturadas. A gente não faz uma seleção, mas sempre, se vocês perceberam, sempre é mais voltado ao micro. Então elas se sentem muito prestigiadas, inclusive até quando pegam, tiram foto, gente, olha, fulana falou comigo no WhatsApp, falou comigo tranquila, tal, não sei o quê. Pô, as meninas adoraram tua palestra, falaram assim, caramba, olha, ele veio aqui, palestrou, falou um pouco, entendeu? Então foi bacana, é bacana essa experiência, e eu vejo, como vocês estavam dizendo, sobre essa conexão, né? Essa conexão de não ter essa briga e disputa de ego, porque eu sou melhor e a minha empresa é melhor, ou sei lá, eu faturo melhor, ou eu tenho mais tempo palestrando. Então, assim, com vocês a gente percebe que é tranquilo, até mesmo porque ali, quando a gente estava fazendo ali o evento do Leste, todas tiveram o mesmo tempo, todas respeitaram o mesmo tempo. Então, é muito bacana esse movimento, né? E como é que foi essa ideia de fazer o Rise? Pelo que eu entendi, você já tinha o Inspire, né? Eu fazia um evento chamado Mulheres de Sucesso. Mulheres de Sucesso. Então, já existia esse evento. E aí, o de vocês, você e da Tessa, Natália, já tinha algum ou não? E aí, todo mundo se juntou ali, de repente, e pensou ter essa ideia? Nós tínhamos campanhas, né, que a gente faz frequentemente, muito a In The House sendo uma agência de brand, de posicionamento, nós fazemos muitas campanhas. Algumas campanhas podem virar um evento, mas não necessariamente de palestra. Tessa tem esse viés muito de palestrante, ela já tem isso muito nato, muito forte. E a Mari chamou a gente para conversar um dia, nesse dia eu nem consegui ir, e elas começaram a conversar, e aí veio uma ideia de um evento fora do país, que ele vai sair um dia, não é à toa que vem escrito aí, Rise, tudo em inglês, já foi com essa visão de longo prazo, e aí com uma ideia dessa a gente falou assim, vamos lá, a gente vai construir, né, e a gente voltou para trás e falou assim, vamos fazer o que a gente sabe fazer bem feito, né, que a gente veio começando a fazer as campanhas, fazendo todo o posicionamento do evento, toda a identidade visual, todas as fotos. Com isso a gente veio desenhando quais seriam as experiências que nós iríamos oferecer, que nós gostaríamos de ter tido e que nós gostaríamos também de que aquele momento dali é para elas, mas muito pra gente também. Porque, independente de uma estar no início, outra ser maior, a gente considera que todas são iguais, né? Com as suas fragilidades, com as suas forças, com as suas dificuldades, com os seus momentos. Então, hoje a gente pode estar muito bem, amanhã pode não estar tanto. Com quem que a gente vai conseguir conversar de igual para conseguir se ajudar e se elevar? E não é porque, eu tenho um problema agora que eu vou estar menor ou pior do que alguém.
E sim que você pode estar ali dando um suporte, tentando acelerar essa mulher, porque no empreendedorismo a gente se sente muito sozinho muitas das vezes. Ainda mais sendo pequena, porque a gente ainda tá como eu presa, né? Aqui na In The House a gente ainda tem uma troca e um conhecimento muito vasto devido ao nosso histórico aí de profissional mesmo. Mas vira e mexe a gente também tem nossas dificuldades, como qualquer outra pessoa, né? Normal. Então, tem vezes que eu peço help pra Mari, falo, Mari, olha só, foi essa semana passada mesmo. Mari, olha só, tô precisando aqui de um help, não na organização do financeiro, mas eu preciso de uma análise estratégica dos números. Organizar pra mim é muito fácil, mas estrategicamente analisar os números já é completamente um bicho de 7 cabeças. A gente não vai ser boa e perfeita em tudo, sabe? Então, a proposta veio nascendo nisso, muito nessa conversa junto com Mari. E aí, eu acho que ela pode contar um pouquinho mais até do evento, porque sua amiga veio da última vez, né? O evento Mulher de Sucesso, eu já faço há alguns anos, né? E o que eu percebia do evento, assim, quando eu comecei a fazer, Lucas está comigo desde o início, né, Lucas? Desde o Porque início. ele que fez a marca toda do evento lá do início, e foi em 2018, hein, Lucas? Isso. Olha quando Nada foi por acaso. Nada foi por acaso. E aí, quando eu comecei, qual era, assim, uma dor frequente das mulheres? Elas não tinham uma pessoa para se inspirar. Que fosse próximas. Tinha alguém muito distante, que fosse mulher, né? Elas viam donos de empresas, líderes de empresas, mas não tinham uma mulher próxima com quem ela pudesse conversar, que era uma mulher líder também, que tivesse alcançado algo que ela também buscava. Como, por exemplo, a Natália falou, né? Às vezes eu preciso de uma ajuda dentro do meu negócio e eu via que essas mulheres não tinham a quem recorrer, né? Porque por mais que eu seja boa em gestão, se eu estou olhando para dentro do meu negócio, a gente fica com um olhar viciado. Então, ter uma amiga, uma pessoa que a gente pode conversar, olha aqui, o que você pode me ajudar nisso aqui? Então, eu sentia, né, que as mulheres tinham essa dor. E aí, foi quando eu comecei a fazer os eventos. E aí, com o tempo, o que ia acontecendo? Os eventos começaram a encher cada vez mais, né? Então, era realmente uma vontade das mulheres participar. E aí, daqui a pouco, elas já estavam inspirando outras. Primeiro, elas começaram a convidar outras para virem aos eventos. E Acho legal depois... você falar. Mari tem uma coisa muito legal na mentoria dela, que todas as alunas dela, ela pega essa aluna e ela leva pro palco, monta um evento junto com essas alunas. Então, assim, é muito na prática. E aí, automaticamente, né, vira um círculo ali de um elevando o outro naturalmente também. Sim, e aí foi exatamente isso que começou a acontecer, né? Eu já via que algumas mulheres que iam aos meus eventos já estavam fazendo mini eventos. E aí aquilo foi crescendo e crescendo mais. E aí depois eu comecei a fazer de forma intencional. Eu organizava os eventos, começava com uma aluna de mentoria. Para ela se destacar, para ela se posicionar, eu organizava um evento onde ela ia palestrar. E eu ia junto para dar aquela segurança. E daqui a pouco ela não precisava mais que eu estivesse. Nos outros eventos elas já faziam sozinha. E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer o meu rebranding, né, na In The House, eu vi que esses eventos podiam expandir mais. Eu fazia os eventos muito na minha cidade, né? E ele cresceu bastante lá. E aí eu pensei, se a gente se juntar, e foi o que a Natália falou, né? Eu já tinha uma intenção. Uma vez eu fiz um evento pequeno nos Estados Unidos, né? Foi uma palestra para 30 mulheres. E aí eu falei assim, e se eu levar um evento para lá de forma estruturada? Só que aí a gente também, foi tudo que a gente estava falando aqui, a gente sozinha, a gente vai até certo ponto, né? Então, assim, se unir forças, né? Com todo o know-how que eles têm, né? Na In The House, a gente unir forças e começar a levar os eventos para outros lugares também. E se a gente pode atingir um público pequeno numa região, por que não levar isso? Se isso foi tão bom, por que não levar para mais mulheres? Então, essa foi a intenção. E aí surgiu uma marca nova, né? Construída pela In The House, maravilhosamente bem, que é o Rise. E aí a gente começou, que inclusive... já vou contar um spoiler. Eu não aguento, né? Dia 7 é o nosso evento, né? É o Rise Travel. Vamos falar mais dele, os detalhes, né? Mas isso o Rise nasceu mesmo na minha conversa com Tessa, não sei se você sabe disso, foi dia 7 de junho. Então vai fazer um ano. Nossa, que bacana. Vai fazer um ano no dia da imersão, nós estaremos lá. E aí você fez, vocês tiveram a ideia dia 7. Dia 7 foi a nossa primeira conversa, sim. 7/6 do ano passado. Sim. E o primeiro foi em agosto, né? Foi agosto. Foi em agosto. O primeiro em agosto foi aonde? Em Niterói. Foi daqui. Foi aqui. Foi o que a gente fez aqui na cobertura do prédio. Cobertura do prédio. Depois fizeram no Copacabana Palace. E o último agora foi no Hotel Horizonte, no Hotel que aí foi um pouco Horizonte. maior.
E foi um pouquinho maior. Foi agosto, dezembro e fevereiro. Em fevereiro. Tudo doido, gente. Então, a gente não precisou esperar muito. Eu já fazia evento. Então, assim, e já tinha o know-how de vocês com marketing, né? Com toda a parte do brand da marca. Então, assim, era só marcar a data. A gente né? Era só não, gente, foi insano, Né? tá? Não é só, é porque a gente é louco mesmo. A gente é desse jeitinho. Parece calmo, mas é meio acelerado. E aí, com relação à agência, né? Porque eu tô vendo vocês falando da agência, que a agência fez, estruturou, fez o brand. Fala um pouquinho da agência em si. Como é que surgiu, Natália, você com a agência? E aí você disse que na agência você já fazia alguns movimentos parecidos, assim, que acabava se transformando em eventos. E aí, pra gente entender a ligação, claro, assim, a gente entende a ligação do Rise com a agência, mas só pra gente poder entender um pouco melhor a agência. A agência, né? Quando a gente fala de branding, de posicionamento, a gente reforça, estrutura tudo e depois ele tem como se fosse um plano de ação para que tudo aquilo que foi desenhado, ele entre em ação para você ser vista daquela forma que você desenhou estrategicamente. Então, com isso, tem campanhas, né? Que hoje, quando a gente vê aí lançamento muito digital, ele é um tipo de campanha, só que é um tipo de campanha de lançamento. É uma escolha da pessoa que está dentro do digital de fazer. Que é umas coisas que a gente não gosta muito, que a gente acha muito insano e perda de qualidade de vida. Mas tem outras campanhas que a gente pode transformar em um ensaio fotográfico novo, que foi o nosso último que a gente fez com a entrada do Lucas como sócio. Aí a gente faz uma campanha específica voltada para aquilo ali, como uma narrativa, né? Para que as pessoas vejam essa mensagem final atrelada, para ele ser visto como um sócio novo da agência, apesar de que ele já era mais do que visto dentro da In The House lá desde o dia 1. Mas a gente queria fortalecer e deixar isso registrado. A agência surgiu em 2019? Ou eu tô 2021, viajando? se eu não me engano. 2021, oficialmente, ela foi lançada. Foi lançada, mas a agência já Porque a trabalhava agência, internamente. Já. ela escolheu a gente. E não a gente que necessariamente escolheu ela, foi um fluxo muito natural. O cliente veio, a gente criou a equipe, desse cliente vieram outros 3, 4, 6 clientes. Quando a gente foi ver, a gente estava com 10 colaboradores. E aí, com isso, a gente falou assim, e aí, agora a gente vai ter que lançar, porque a gente não tinha marca. E eu falei assim, estamos nos sentindo uma fraude, a gente precisa lançar isso de qualquer jeito. Então, uma das primeiras campanhas que a gente fez na In The House, quando a gente oficializou, né, fizemos a marca, fomos lançar essa marca para o mundo automaticamente, que é o que a gente sempre indica até para os nossos clientes. Foi o lançamento da nossa marca e a gente resolveu fazer o quê? Físico. A gente teria opção para o cliente, a gente passa a opção de fazer um... Porque o que acontece? Quando a gente vai lançar algo, a gente está querendo o quê? Gerar impacto. Então, a gente escolhe como que a gente vai gerar esse impacto. Ele pode ser para um evento físico, ele pode ser digitalmente, eu posso trazer um burburinho trazendo uma série de webinar, eu posso trazer um burburinho fazendo um desafio. Então, isso tudo é para quê? Estratégia para a gente conseguir chamar a atenção e reter mais as pessoas que têm interesse, né? As pessoas serem notadas, porque senão hoje... É tanta informação, que a gente acaba não conseguindo mais chamar a atenção. Então, por isso que tem as campanhas, por isso que tem o posicionamento, para conseguir você ter ali seus signos. Então, automaticamente, aqui na Notem-se agora, você vai ver sempre o azul. O azul você vai acabar remetendo para a marca do Notem-se, que nem o roxinho do Nubank, que é impossível da gente não lembrar do Nubank. Então, quando a gente fala dos eventos, é muito voltado para isso, estrategicamente para alguma coisa que você deseja. No Rise específico, ele é um evento que ele reforça posicionamento para a gente também, óbvio, mas ele veio muito para realmente ter essa estrutura de comunidade. Ele não entra como... uma campanha, no caso, nem da In The House e nem da Inspire, porque é uma collab. Então, ele entra mesmo como um posicionamento e como uma campanha realmente para essa comunidade poder estar forte. Entendi. E como é que vai funcionar agora esse Rise que vocês fizeram, que já está para o dia 7? Vamos lá, esse é um evento totalmente diferente do que a gente já fez, porque é uma imersão. E eu já tinha o desejo de fazer uma imersão de 2 dias há muito tempo, desde quando eu comecei. Então, assim, tô realizando algo. Mari é terrível. Tudo que ela pensa, gente, ela realiza. Realizadora. Já estou realizando algo aí. E aí o que acontece? Como eu sou muito realizadora, eu gosto de realizar sonhos e eu gosto de ver
pessoas realizando sonhos. Então, vou abrir um parênteses aqui. O Rise começou também muito do nosso interesse de fazer um evento fora do país, né? Que provavelmente vai ser em Nova York novamente, né? Fazer um evento fora do país. E, inclusive, uma das Rises que participa dos nossos eventos também, ela já está se preparando, porque ela falou, vou realizar meu sonho, eu vou palestrar no Rise de Nova York. E ela já está se preparando, está fazendo curso, está se desenvolvendo. Então, olha só, né, que potência. Não, porque meu celular tá ali. A minha próxima viagem para 2017 tá marcada para 2027. Tá marcada para Nova York. Aí, ó, vamos conciliar. Tá ali, tá ali minha anotação, inclusive. Tá, a gente tem uma data, a gente tem um mês provável, então a gente vai falar com você. A gente só não vai divulgar ainda. Vai que, né? Já fui até que olhar, vai que tá junto. Vai que. E aí, então assim, ela já está se preparando para também ser palestrante do Rise, palco, né? Porque ela sabe que é possível, no Rise é possível, né? Então ela já falou isso pra gente e eu tenho visto o movimento dela de se preparar para isso também. Então assim, a intenção do Rise é essa, né? Então vamos lá, vamos falar desse Rise agora, que vai ser um final de semana inteiro, né? A gente vai começar no sábado pela manhã, a gente vai ter toda a experiência da chegada até a pousada, a gente vai ter um transfer saindo daqui de Niterói, né? Então a pessoa, foi o que a Natália falou, é para essa mulher não se preocupar com nada, né? Para ela vivenciar, e ter a experiência e sair de lá transformada. Esse que é o objetivo, né? Então, a gente vai sair daqui pela manhã, a gente vai chegar lá e aí a gente não vai contar o que vai ter no dia a dia, né? Mas assim, todas as refeições estão inclusas no evento. Então, no sábado e no domingo, a gente vai ter programação sábado, vai ter programação no domingo e vai ter momentos dela se conectar com ela, né? A pousada é no meio da natureza, então tem muita conexão, né, dela ali nos momentos com ela e falando de negócios também, né? Mulheres com outras mulheres falando de negócios. Vai ser só mulheres lá curtindo, né? Então é um movimento para que ela aprenda. Inclusive, assim, a gente não vai ter modelos de palestra, a gente vai ter modelos de mentoria em grupo. A gente vai fazer mentorias mesmo, porque é um grupo seleto, são poucas pessoas. Então, elas vão lá vivenciar negócios, a gente vai falar do negócio de cada uma ali. Elas vão vivenciar branding, posicionamento e toda a parte da estruturação financeira também da empresa delas. Então, elas vão sair dali não só com ideias, elas vão sair dali com ferramentas para fazer diferença no negócio delas a partir de segunda-feira. Inclusive, elas vão passar o sábado e o domingo lá, segunda elas vão querer descansar não, elas vão querer, então com energia lá no alto, porque o Rise eleva, então, energia lá no alto para colocar em prática. Então, esse vai ser um evento muito mão na massa, a gente vai estar 2 dias juntos ali, com a mão na massa mesmo, fazendo, já estruturando projetos para o negócio ali de cada uma das mulheres que estarão lá. E aí, terão outros benefícios também maravilhosos desse Rise, que cada mulher ela vai ter um momento ali também de falar da história dela, do negócio dela, para as outras que estão ali, e isso vai ter gravação de conteúdo para elas, para usar posteriormente nas redes sociais. Vai ter fotos também com a nossa equipe Rise, que o Lucas falou. Então, elas vão sair dali também com conteúdo, né? Fora no sábado e no domingo, que elas vão usar o conteúdo desses 2 dias, e isso posiciona muito, né? Imagina aquela empresária que está fazendo um encontro de negócios, uma viagem de negócios com outras empresárias. Isso já começa aí com um posicionamento diferenciado. E aí, depois, ela vai usar o conteúdo da palestra dela, conteúdo lá dos momentos nas redes sociais dela também, né, como forma de posicionamento. Além disso, temos uma parceria aqui linda com o Leste, com o Pedro, por isso que nós estamos aqui, né? Porque essa abertura que o Pedro dá também para as mulheres, para o crescimento, então tem aqui um match legal aqui. Sim. Muito bom. E aí, o que o Pedro propôs pra gente? Vamos lá. Todas as mulheres que participarem desse Rise vão vir aqui no podcast com uma condição diferenciada. Sim. Né? Então, vai ser entrevistada aqui ou por mim ou por Natália, né? Junto com o Pedro ou com a Tessa. E então, todas vão participar. Inclusive, eu falei já no meu Instagram esse final de semana que teria uma novidade. Algumas mulheres já colocaram lá, inclusive os temas que elas querem vir, né, falar aqui no podcast, já anotei tudo lá. Então, assim, a gente vai ter isso também, porque é uma forma de que aqui o podcast
Pedro faz isso muito bem. Não é só para quem tem sucesso e quem já está lá na frente, né? Anos de sucesso. É para cada uma que tem o seu próprio sucesso, que está começando agora, ou que tem a ideia de começar algo que já inspira. Todas nós inspiramos alguém. Sim, demais. Todas nós. Demais. E Pedro faz isso muito bem. Por isso, como você falou, que, sim, que a maioria das mulheres que vão lá, né, nos seus eventos, são mulheres que estão começando. Porque você dá voz para elas, que talvez em muitos outros eventos elas não teriam abertura para ir, né? Sim, e interessante você falar isso, porque quando eu seleciono, uma das perguntas principais delas é Por que eu? Por que eu? Porque assim, não se considera nem... Eu vou utilizar essa palavra, não se considera nem digna, porque de tipo assim, mas por que eu? Eu sou uma microempresária e que nem faturo tanto, nunca palestrei. Eu falei, mas é exatamente isso. Essa proposta. Essa proposta. E é muito satisfatório para mim quando eu vejo, grande parte, porque desde que eu comecei em agosto até hoje, já foram, que agora a gente está em maio de 2025, já foram mais de 250 mulheres que palestraram. Você deve ver a transformação de muitas delas, né? Eu não vejo só a transformação, que eu até arrepio que quando... Tipo assim, você vê no Instagram mudando, tipo assim, palestrante. E não só porque foi na minha palestra. Não foi ali palestrar ali no evento do Leste. Foi porque a partir dali começaram a surgir outras oportunidades para palestrar. E eu sempre recebo mensagens. Você não sabe como é que o Leste mudou a minha vida. Cara, é muito bacana isso. E no último que eu fiz na semana passada, eu chamei outras mulheres que já tinham palestrado no Leste ano passado, e aí eu levei o tema que é o empreendedorismo me escolheu. E eu chamei de volta para elas falarem. E foi bacana, porque todas falaram de, tipo assim, das suas evoluções, tanto depois do Leste de ter palestrado, e aí a ideia do Leste Conexão, que é vir pela primeira vez em um podcast. Porque, assim, a experiência de todo mundo, que o pessoal fala, cara, assim, você tem uma experiência com seu público antes do podcast e depois que eles veem que você foi num podcast. A força, né? De, tipo, posicionamento, autoridade. Exatamente. Então, e aí a partir daí eu vejo mulheres destravando, criando mentorias, criando cursos, criando coragem para poder também fazer eventos. E eu acho isso muito bacana. Isso é satisfatório mesmo você ver esse desenvolvimento, que por isso que deu match bastante do Rise e do Leste, porque a gente está dando oportunidade para o empreendedorismo feminino, né? E principalmente para pessoas que de repente olham e tipo, cara, acho que eu não conseguiria ter essa oportunidade se não fosse esse movimento, que é muito, e o movimento que a gente vê que tem muito que trabalha com o ego, de tipo assim, aquele que só eu palestro no meu evento, ou eu trago uma pessoa especial e aí você só fica ali olhando ali como espectador, não pode chegar próximo, como vocês estavam falando. E a gente tem uma outra visão, né? Que é dar voz e dar oportunidade, e dar essa oportunidade para as mulheres falarem. Eu acho que empodera muito também, Pedro, porque eu já tive em algumas palestras que você deu, e eu já consegui acompanhar algumas mulheres que palestraram num dia, depois palestraram no outro. A evolução, gente, de estar no primeiro dia palestrando, elas, assim, falando que estão nervosas, gaguejam um pouco, isso é super normal, eu passo por isso até hoje, é super normal, e lá não tem essa postura de ego, não tem julgamentos, então você fica muito relaxado, porque são pessoas que estão no seu nível, e aí já na próxima palestra, quando você vai ver, elas palestrando já é outra pessoa, já tem uma outra postura. E da terceira vez já é outra mulher. Sim, isso é muito legal. Sim, e é uma... E vai ser, assim, nós vamos ter outros formatos de eventos, né? Mas esse evento, ele padrão, ele sempre vai continuar. E até mesmo eu não quis colocar a parte do microfone e
dali do som, justamente porque já você segurar o microfone já dá mais uma travada. Já inibe, né, pra quem tá já inibe começando. ali. Então, ali você já se sente ali, igual, por exemplo, quando vocês foram, como eu falei, ela falou assim, gente, poxa, a Mariana, a Tessa, a Natália, elas estão palestrando no mesmo evento que eu. Eu sou palestrante junto com elas, como teve outras também que são mais conhecidas, e elas se sentiram completamente prestigiadas. Quando olharam a foto de vocês, tipo assim, na revista, né? Tipo assim, gente, caramba, olha, nossa, só mulher foda aqui, eu vou palestrar do lado dela. E aí tem algumas que, infelizmente, já teve umas, infelizmente, que até desistiram, porque ficaram... porque se sentiram intimidadas, tipo assim... Nunca quis me passar pela cabeça, passou pela sua? Tipo assim, a Natália, até essa Mari, nunca ia passar. Porque a gente sempre já é da mentalidade nossa de que isso é muito natural, é mais uma oportunidade, tanto para elas como pra gente, né? De testar, de conhecer pessoas, de estar num ambiente com pessoas que a gente gosta, que a gente conhece, que muitas das vezes ali em específico é você, né, Pedro? Que é o que a gente conhece, já tem esse relacionamento mais estreito. Você estava falando ali lá do início, eu acho que todos nós aqui tivemos alguém que acreditou mais na gente do que a gente mesmo. Sim. Então, na verdade, eu acho que o seu trabalho, muito, até porque assim, a gente não faz só isso, né? Mas o seu trabalho é muito dar a voz para a mulher 100%. Então, quando você chama e ela consegue ir, quebra essa ruptura, né? De repente dar esse primeiro passo, de se sentir importante, fala assim... Eu fui com medo mesmo, foi porque você acreditou mais nela naquele momento do que ela mesma, e ela se permitiu. E aí a gente vai ficando cada vez melhor quando a gente começa a ir e dar a nossa cara a tapa, porque a vida é isso, né? Sim, sim. Tem umas meninas que fazem parte da minha equipe do Leste, que elas até comentaram assim, né? Foi interessante que elas comentaram assim, ela falou assim... Nossa, eu tô sentado... Naquela reunião que a gente teve, né? De tipo assim... Nossa, eu tô sentado do lado dela. Ela nunca que sentaria do meu lado aqui se você não tivesse aqui, Pedro. Eu falei assim, gente, fica tranquilo, cara. Não é exatamente assim. Porque, tipo assim... E aí ficam... Pela questão da oportunidade, claro. Porque, assim, como a gente tem essa parceria, teve essa oportunidade. Mas... conectado ao tipo de trabalho que ela faz, realmente, de fato, de repente, não teria match com a agência, por exemplo, com vocês, se não fosse isso. E é uma satisfação para mim fazer essas conexões, né? E elas se sentirem, tipo assim, prestigiadas de estarem ali, conectadas ali, e como a gente tá falando aqui, a evolução, quando algumas foram no Rise, no final, que foi no primeiro... Acho que foi 1º de fevereiro, né? Foi. Foi de 1º de fevereiro. Que ela falou assim... Nossa, eu nunca imaginei vir num evento assim, gente. Nossa, que delícia ouvir isso. Pra gente é uma honra. Eu tô te falando. Pra gente é uma honra escutar isso, que a gente faz tudo com muito carinho. Sim. Quando as meninas vieram, falaram assim, gente... E aí, quando olham o Instagram, as meninas que estão no Leste mesmo, quando olham o Instagram, que aí vê a foto, aquela foto que a gente tirou lá em cima, que tirou com a Tessa. E aí falou assim... foi muito engraçado. Eu não vou caguetar quem, né? Mas teve uma das meninas que falaram assim... Pedro, a Tessa comentou numa foto minha. Vamos completar uma coisa, Pedro, né? Que você estava falando sobre ego e tal, e como elas se sentem, né? De estar do lado, por exemplo. Eu tô falando da Mari e da Tessa porque elas estão acostumadas mais a palestrar, né? Nath tá entrando nesse caminho por agora, assim como eu. Mas eu acho que quem vê a Tessa e a Mari de fora acha que... não tá no mesmo nível de se sentar perto ou de conversar, porque tem um pouco de vergonha. Só que, gente, quando vocês conhecem essas duas, elas, assim, não importa o nível, não importa o status, porque eu já estive em palestras que foi alto padrão e foi também um padrão mais baixo, elas têm o mesmo brilho no olhar. Tessa, ela vai parar 2 horas para falar com o dono de um botequim, assim como ela vai parar 2 horas para falar com o dono de um hotel, assim como a Mariana. Então, não tenha medo de chegar nelas, porque elas são super humildes, elas são muito comunicativas e elas não têm o medo de entregar tudo que elas sabem. Elas entregam. Aí foi engraçado que no que você foi, né? Que aí começaram a seguir lá, que você falou, que era dona da pousada e tudo e tal. Falou, gente... Ela é dona de uma pousada que eu sou doida pra ir. Que bom, venham. Podem vir. Não, foi muito engraçado. Ela que é dona dessa pousada, Pedro.
como é que você conseguiu, Pedro? Eu já tentei ir lá. Aí eu falei, eu já tentei lá. Tem uma história piada interna. Depois vocês vão ficar sabendo. Olha só, agora elas têm a oportunidade de ir com o Rise numa viagem de negócios, olha só. Sim, exatamente. Inclusive, eu vou até falar sobre isso também. A gente tem, nesse evento, né, o final de semana completo, que elas podem fazer a inscrição dela para o final de semana, ou só no sábado também. Então, tem a oportunidade de participar do sábado, né? E aí é um preço diferente do final de semana. Então, tem essas duas possibilidades. E aí, eu já vou deixar aqui, ó, ouvindo aqui, já manda um direct pra gente, ó, lá no Instagram do Rise. Como é que faz para se inscrever? Então, para se inscrever, esse evento, como é um evento fechado, porque tem poucas vagas, né? Porque a pousada não vai caber lá 100 pessoas, né? Não tem... Dependendo no sábado, cabe um pouquinho mais do que no sábado e no domingo. Sim, aí ajusta, né? E aí, nós não abrimos o link de inscrição na bio. Então, é chamar a gente por direct mesmo. Pode ser através do meu Instagram, do de Natália, do de Tessa ou do Rise, né? Então, já segue lá, gente, o Instagram do Rise. É underline... Isso, só botar underline Rise vai aparecer. Né? Porque são vários underlines. Agora me explica, por que esses vários underlines no Rise? A estética. Lucas. Tá. Gente, então, começando porque só o Rise não tinha disponível, né? O arroba. E então, como tudo que a gente faz pensado na estética... A gente já tinha gostado muito do nome. A gente já tinha gostado. Ele falou assim, não é possível, vai ter que voltar tudo atrás. Exatamente. Não vai não. Vai não. A gente já tinha Lucas feito criativo. todo o projeto de naming, né? Que naming, pra quem não conhece, é um caminho para você chegar no nome da sua marca, né? Então é estudo, é todo esse processo para você ter o nome da sua marca. Não é só você escolher da sua cabeça, porque tem que passar pela parte de registro, tem que saber se está registrado. A gente fez também toda a parte da identidade visual. Não é por acaso que a gente escolheu o preto, não é por acaso que tem aquelas nuances de vermelho com laranja. Sim, essa logo aí. Por que essa logo? Então, se você for perceber, é um asteriscozinho, mas tem uma seta indicando para cima. Sim. É o elevar. E não é só um asteriscozinho, né? Ele é como se fosse um sol. Essa parte de iluminar, de... Elevar, né? Não só o elevar da seta, mas eu tô falando do sol, dessa questão sunrise do sunrise, de iluminar, sabe? De trazer luz para essas mulheres. Então, por isso que a gente trouxe essa logo. O vermelho é muito da parceria que a gente tem com a Mariana, porque a Inspire é preto e vermelho. Entendi. Entendeu? E tem uma corzinha que não dá pra ver ali, que é o tomzinho mais alaranjado pra baixo, que é quase como se fosse o tom que a gente traz da nossa marca da In The House. Então, tudo tem um porquê da gente usar essas cores. O preto também, né? De usar o pretinho básico. O black. O black no E falando do vermelho, vermelho que nasceu desde a Inspire e agora tá no Rise, né? Que estão sempre nas minhas unhas também. Isso. O vermelho é pra lembrar sempre de fazer tudo com paixão. E quando a gente se eleva, a gente trabalha com mais paixão ainda. Então, é o vermelho dessa vontade de fazer acontecer, sabe? Então, esse é um ponto das cores aí. Gente, quando eu vejo esse tipo de logo que é construída, que tem toda uma história, como você estava me falando, eu me sinto tão pouco inteligente, cara. Por quê? Aí eu falei assim, gente... Não, porque eu olhando assim, eu falei assim, tá, é uma logo muito bonita, com certeza tem uma história. E eu não entenderia nada dessa história se você não tivesse explicado. Isso que porque tem muita gente que acha que uma logo, inclusive tem até muita gente construindo logos, às vezes quase que automática, e não consegue identificar um significado, né? Sim. Eu acho que toda logo de verdade mesmo, a gente está falando de branding, né? De que tem que ter um significado por trás. Então, você vê todas as histórias de sucesso de marcas e do que for, tem toda tem toda uma história. Sim. E aí tem gente que, inclusive, não consegue entender a importância do branding, né? Sim, do porquê que tem ali. Por que você faz o que faz? Por que a sua empresa tem esse nome, tem essa marca, entendeu? É interessante isso. Eu acho muito bacana. Eu comecei a estudar muito sobre branding, assim, né? Devorar livros, material, podcast e tudo. E aí foi quando eu comecei a me sentir um pouco mais inteligente. Eu acho parece, esse menino aqui,
empresário serial aqui, já fez em pouquíssimo tempo tanta coisa que a gente fala assim, meu Deus, como é que consegue fazer tanta coisa em tão pouco tempo? Não, acho interessante essa parte do logotipo, porque no fundo é arte, e arte é subjetivo. Então você pode ter uma visão sobre o logo quando você olha, né? E pode ser aquela visão exata da história, né? Que a gente quer passar. Eu acho que o único erro é quando você tem uma visão totalmente contrária do que aquele logotipo quer passar. Então, acredito eu que quando as pessoas olham, obviamente elas vão ver a seta, sabe que rise, né? Se levantar, elevar. Então, a gente traz... Mas tem toda uma história ainda por trás disso. Por causa das cores, por que a gente usa aquelas fontes, por que a gente usa preto dentro dos eventos. Então, acho isso muito viável, né? Ter essa história, ter esse conceito. No final é pra também não ficar muito naquela logomania, né? Antigamente a gente via muito as marcas estampadas em tudo quanto é parte. E aí a gente não... Você já... Exemplo, eu tenho lá... Aqui, em específico, a gente escolheu usar um Notance mesmo, mas é porque não é um nome literal, né? Então a pessoa não olha e fala, meu Deus, é uma marca, e eu não vou querer usar essa marca no meu boné. Mas a gente começa a aplicar ele de outras formas. Então, exemplo, hoje nós estamos aplicados com ele só com preto. A gente não precisa estar com o Rise escrito aqui para já identificar que nós estamos falando do Rise, tá todo mundo de preto. Então, é uma forma da gente mostrar a marca. Toda vez que a gente vai fazer reunião de Rise, a gente acaba indo de preto meio que automaticamente. Eu já uso muito preto, o preto já faz parte do meu ser. Da Mari também, mas da Tessa não era tanto. Do Lucas, hoje em dia ainda é um pouquinho menos do que era antigamente, agora ele é mais preto e branco. Tem muitos signos que a gente vai muito. Entramos no elevador. A gente normalmente já lembra do Rise, já grava que você tá indo pra algum outro andar pra cima. Inclusive o Pedro tem muitos signos também, que é o tubarão, que ele sempre coloca. Super. Sim. A cor azul, eu acho, né? Você traz bastante a cor azul. E o café. Então, total. Pra mim, são seus três signos. Não, então, é muito bacana, porque esses dias participaram de um podcast, e aí quando foram falar de mim, o primeiro símbolo que foi... falaram sobre tubarão. O tubarão. E aí, no outro dia, a menina me mandou um áudio que chegou e falou assim, cara, eu comecei a ver alguma coisa de tubarão. Lembrei de você. Aí lembrei de você. Automático. Teve gente que teve gente que participou várias vezes dos eventos e acabou mudando, inclusive... mudando a parte da logo. Tipo assim, antigamente gostava de dizer que ela gostava de dizer que era águia, que ela gostava de visão de águia. Ela, cara, depois eu comecei a pesquisar sobre tubarão e mudou. Tipo assim, como o arquétipo de tubarão. E café, né? Café, porque eu sempre tô falando sobre café, sempre mostro café. Então, eu comecei a estudar muito sobre arquétipos, né? E foi justamente quando eu trabalhei em São Paulo, trabalhando numa startup, e falavam que a forma como eu negociava, né, era meio agressiva. E aí foi uma menina de umas funcionárias lá que veio com esse nome de tubarão. Aí por isso que eu comecei isso já tem muitos anos. Por isso que eu sempre comecei a gostar de tubarão. Aí eu comecei a ver o filme de tubarão, eu falei, realmente. Inclusive eu escrevi um livro, né, chamado Arquétipo do Tubarão. Foi justamente baseado nessa parte mais agressiva. E eu coloquei justamente o Leste Empreendedor. Todo mundo começou a falar que... Todo mundo acha que o Leste Empreendedor já existe há muito tempo. Mas, na verdade, ele existe há 7 meses. E tem gente que tem a impressão... Mas por quê? Por causa da agressividade que eu faço os eventos e tudo. Fazendo da evento atrás de evento, isso, que aquilo. Aí eu falei assim, gente, a gente tem que crescer de uma forma, né? Eu falei assim, tem 2 formas de crescer. Você pode ir devagar e tudo, em uma hora bombar, ou então você participa de uma forma agressiva. Vai lá, então... Cada um do seu jeito. É o autoconhecimento e dentro de uma estratégia, um plano de negócio. Sim, exatamente. Agora, pra gente finalizar, eu queria 2 coisas. Primeiro, qual é a expectativa do Rise de agora? Porque eu fiquei sabendo que vai ter uma palestra específica sobre perfumes, né? E qual é a expectativa do Rise em si, não só nesse evento, para os próximos? Então, vamos lá. Primeiro, sempre foi um chamado muito forte em mim, trabalhar com as minhas alunas essa visão de que, sim, elas já
são mulheres de sucesso e que elas são empresárias no que elas fazem, né? Porque muitas delas se sentiam assim, eu sou cabeleireira, eu sou dentista, eu sou médica. Não, você é uma médica empresária, você gerencia um negócio, né? Você é cabeleireira, empresária, você gerencia. Então, esse é o primeiro ponto, elas se sentirem empresárias e eu estou indo para uma viagem de negócios com outras empresárias. Então, para que elas vivenciem isso e saem de lá realmente com esse posicionamento, porque muda tudo, porque uma empresária, ela cuida da gestão dela, uma empresária, ela vai cuidar do branding, da marca dela. Agora, uma cabeleireira não, ela faz cabelo. Então, tem que saber que eu sou cabeleireira e empresária. Uma médica, ela cuida da saúde ali da área dela, né? E quando eu entendo que eu sou médica e empresária, eu vou cuidar da gestão. Eu vou fazer muito bem o que a minha empresa dá resultado. Então, o nosso evento, ele tem, esse agora também, né? Mas os nossos eventos, ele tem muito isso de trazer elas para o papel de liderança. Então, esse é um ponto importante, né? Então, assim, e para esse evento, nós vamos ter algo especial lá também, sobre posicionamento, que pouco se falava, porque a gente já tem um pioneiro aqui falando muito sobre esse tema, que é algo importante no posicionamento que muitas vezes fica de lado. O que é, Lucas? Pode falar pra gente. É o posicionamento de você também, né? Eu acho que posicionamento tem várias formas de você enxergar. Tem tanto a parte de estilo, né, que a gente sabe, de como se arrumar melhor para se posicionar, ajudar no posicionamento. A gente tem no posicionamento também da questão das cores que ajudam a gente a estar mais bonito também. E tem o posicionamento do olfato, né? O cheirinho que você escolhe para estar alinhado com o seu posicionamento. Então, lá no Rise, a gente já aprendeu muito, porque a gente já teve 3 eventos, né, mais ou menos, que é sobre gestão, sobre a parte financeira, sobre brand, né, diferenciação. E dessa vez, a gente, para dar esse lado mais fechadinho, a gente vai ter esse posicionamento olfativo, que é onde a gente vai entender melhor a sua marca, entender melhor quem é você, qual o posicionamento que você quer passar e trazer uma fragrância para ajudar a estar alinhada a esse posicionamento. Porque tem muita gente que, às vezes, né, gosta muito de um perfume, mas não bate esse perfume com o seu posicionamento, o lugar onde você tá. E ali, a gente não vai estar falando o que você pode e o que você não pode usar, né, de fragrâncias. A gente vai estar ali para ajudar e te mostrar locais e oportunidades para você usar cada tipo de fragrância. Ou, se você quiser, você ter a sua assinatura olfativa, que é aquele perfume que você vai ser reconhecida aonde quer que você esteja com aquele seu cheirinho. Então, eu, como colecionador, tenho vários perfumes, uso, cada um com uma roupa, numa estação e tal. Mas é legal também, tem aquela pessoa que gosta de usar um perfume só. Isso é muito bom, porque isso te posiciona muito bem também, dependendo do perfume que você usa e da ocasião. Mas você é lembrado pelo cheiro que você tem. Assim como você é lembrado pela cor que você usa, no caso Pedro. É lembrado pelo símbolo que você usa, como também o Pedro usa o tubarão. Então, o perfume, ele também te posiciona. Ele também quer dizer alguma coisa. A forma que você se veste tá mostrando quem você é, mostrando sua personalidade, assim como o perfume. Eu sempre, quando eu tô conhecendo uma pessoa, eu sempre pergunto qual perfume ela tá usando, porque pra mim isso é personalidade. Já faz uma análise, né? Já faço uma análise. É engraçado porque eu tava acostumado com um tipo de perfume e aí agora eu tô no meio de mulheres, Qual né? é agora o que Qual você é tá que- usando? qual Que eu que quero você que o usava Lucas e fale. qual que você tá usando? Eu vou mostrar ali depois. Ah. Que eu tô com ele ali. Eu comecei a usar. E foi eu mudar o tipo de perfume, o pessoal falou assim, tá com perfume diferente. Eu falei, gente, mentira. Gente. Mentira que as pessoas estão notando que eu mudei o tipo de perfume. Porque eu, particularmente, nunca fui ligado diretamente, tipo assim, vou comprar esse perfume aqui porque a menina vende e tal. Nunca fui ligado nisso, né? Mas aos poucos fui mudar. Eu vi a tua live lá falando sobre perfume. Aí eu fiquei assim, gente, mais uma coisa, porque eu já tive que mudar já tive que mudar minha vestimenta. Aprimoramento Aí constante, eu falei, né? agora perfume também, vou ter que ficar me ligando no perfume.
Já não basta meu irmão que deve ter uns 50. Aí eu falei assim, gente, tá bom. É mais uma forma de você ser lembrado, né? Eu acho que não só com a roupa, com a cor que você usa, a sua identidade visual. Eu acho que identidade visual é isso. É o perfume, é sua roupa, é sua marca, é a música que você ouve também. Então, se você tá no seu ambiente, no seu escritório, qual tipo de música tá tocando. E a gente vê muito isso também errado em locais. Por exemplo, loja. Tem loja que tem um patamar mais elevado, vende um tipo de roupa mais alinhada e tá tocando uma música totalmente errada. Então não traz aquele público. Às vezes cheiro da... Não tem conexão. Não tem conexão. O cheiro daquela loja não conecta com o que a loja quer passar. Muito bacana isso daí. Entendeu? Então eu acho que tá tudo interligado. Tudo interligado. Entendi. Você tem muita questão do arquétipo, né, que você falou. Então imagina, você tem um arquétipo lá do tubarão que eu acredito que deve ser parecido com o governante. Não, é diferente. Mas vamos lá, diferente. Sim. Fica o tubarão e o governante. Ele vai ter uma característica. Automaticamente, quando você fala, eu tenho o arquétipo do tubarão, e normalmente a gente não é um só, né? Normalmente vai ter ali 2 principais, que seja para ficar mais fácil da gente visualizar. Aí você já vai remeter e fala assim, o tubarão já é mais rígido, é mais agressivo. Mas eu vou ser... O que de repente pode criar esse equilíbrio? O meu outro arquétipo me cria esse outro equilíbrio ou não? Automaticamente a gente já pensa, qual é a roupa que eu vou usar para eu poder ir em qual reunião de trabalho? Essa reunião de trabalho eu vou poder estar mais equilibrado ou mais agressivo, dependendo das pessoas que eu sei que eu tô na roda, né? Na mesa. Entendi. Então, o perfume, ele já vai estar ativado com um desses arquétipos que você vai estar querendo ativar mais. Então, ele reforça ainda mais. É mais um ponto de contato, como se fosse. Nossa, perfeito, então. Perfeito. Gente, vamos ter que terminar. Estamos terminando. Queria que vocês aproveitassem e falassem como entrar em contato com vocês e para poder se inscrever também no Rise. Tá. Então vamos lá, gente. Primeiro ponto, sigam o Instagram do Rise, _Rise, busca lá. Ou então qualquer uma das nossas redes sociais também, Mariana, Natália, Tessa ou Lucas. E que a gente vai passar todas as informações. É importante mandar um direct pra gente, porque a gente não tá com link lá na bio, porque é um evento mais restrito. Né? Mandar um direct, você tava assistindo aqui. E aí tem as 2 formas de participar, ou só do sábado, ou o final de semana completo. E aí a gente vai passar todas as informações, como você faz pra se inscrever. E já prepare a mala com looks pretos, né? Qual é o teu Instagram, Mariana? marianamorais.oficial. Pode me chamar lá, eu sempre vou te responder lá no direct. Beleza. Natália? Natália O. Prado. Lembrando, gente, somos super acessíveis, pode falar a qualquer momento. É um dos valores e princípios realmente do Rise. Então, aqui dentro não existe... Se a gente não responder, foi porque aquela correria do dia a dia. Não porque eu não queria responder. Aí manda outra mensagem e fala assim, a mensagem foi lá pra baixo, eu tô aqui. A gente vai lá e responde vida real. Tá bom. Lucas, como é que O meu é Lucas R. Chagas. E lá no meu Instagram eu falo muito sobre perfume também, porque além de tudo, eu ser design, diretor criativo, fotógrafo, eu sou sommelier de perfumes. Então eu trago muito conteúdo sobre perfumes, tiro muitas dúvidas lá. E entrando no meu Instagram vai ter o @ da agência também, que é agência ETH. Então vocês podem acompanhar nossos trabalhos lá também, falando sobre empresas, falando sobre marcas. Tirar dúvidas também, né? Se você está iniciando um projeto novo, uma marca nova, pode tirar suas dúvidas lá com a gente. Tudo bem. Gente, muito obrigado, tá? Pela participação de vocês. Obrigada e, gente, você, não esqueçam de seguir lá todas as redes sociais, tá bom? Valeu, obrigado.